Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve rapaziadinha, vou gravar o vídeo aqui sobre magia conceitual. Essa é a terceira vez que eu tô gravando. A primeira não saiu áudio, a segunda eu fui gritado aqui. Então vamos lá. Bem, eu tinha dado uma breve introdução sobre alguns conceitos, né? E o que eu quero dizer sobre esse sistema de magia, né? Que é o foco principal assim na mesa, né? Que vai ser algo que eu sempre vou estar mexendo até eu achar que tá tipo bom dentro do que a gente quer. Mas cada vez mais ele está sendo só lapidado, né? Então ele não está mais saindo mais tanto de um escopo diferente desse que a gente já prospectou, por assim dizer. E o que eu quero dizer sobre isso? Dentro desse escopo a gente tem ali os sistemas, né? Então tipo, são 6, 7 tipos de escola ali de RPG, de sistemas de RPG mais famosos, né, por assim dizer. E dentro desse meu sistema, eu busco englobar três tipos, vamos dizer assim, né, que foi até eu não vou recordar agora o nome dele, mas foi até um desenvolvedor de sistema nacional que classificou nesses três tipos e eu vou recitá-lo aqui, depois talvez eu pegue até o nome dele. É o sistema gameista, né, que é focado tipo no old school, D&D, que é aquela parada mais numérica, onde você tem o power play, por aí vai. Tem o exemplo Call of Cthulhu, né, que é o simulacionista, que é aquela parada que tipo, o seu personagem não vai evoluir muito durante o período que ele tá ali, durante os games, né, as sessões, mas tipo assim, ele tem um desenvolvimento mais na parte histórica e a questão da simulação é a tensão vinda por trás também da questão de você poder morrer, de ser fácil de morrer, dos números serem baixos e de o jogo ser tenso, né, naturalmente tenso por causa dessa simulação. Então tem aquela sensação de mais realidade e tudo mais. E o sistema narrativista, como o Fate, se eu não me engano. E nesse sistema onde a liberdade é dada para os players e você tem mais dados de condicionamento, assim, né, condicionais. Eu tento trazer um pouco de cada perspectiva desses três tópicos dentro do nosso sistema de magia. Então, diferente do D&D, por exemplo, que as magias são simplesmente, como posso dizer, fixas, e você tem ali o livro de magias e extensões, e aí todas elas têm uma perspectiva, causam dano numa área X, bem pré-determinada e por aí vai. Isso é muito do gameista. No narrativismo seria algo mais amplo, né, mais superficial, e por conta disso também mais difícil de ter um controle, por isso que no narrativismo você só rola dados para ver se deu certo ou não aquilo que você aplicou, e você conta uma história. E no simulacionista é algo mais realístico, né? Então algo mais pautado para o mais próximo da realidade possível. Então você tem aquela questão de algo bem pertinente. Então eu puxo um pouco desses três temas, misturando com grau, misturando com o que a gente já faz. Beleza, você falou sobre isso. Vamos para a magia? Vamos lá então. Bem, nossa magia ela tem 7 estágios, nada novo, vamos dizer assim. E você, jogador, vai fazer parte dos 7 estágios e você vai ter que pensar nesses 7 estágios toda vez que você for confeccionar uma magia. E é de interesse, né, de cunho de interesse, dentro do próprio mestre, quando ele for desenvolver magias de NPCs, dentro do próprio jogador, quando ele for fazer e quando for analisar as magias, e tem observado esses 7 pontos. Se a magia não tiver esses 7 pontos, primeiro, existe uma possibilidade dela não funcionar, e segundo, é interessante que o mestre cobre isso do jogador e também de si próprio quando estiver fazendo as suas confecções. Por quê? Esses 7 estágios eles encaixam perfeitamente, por assim dizer, o funcionamento da magia no universo, beleza? Independente de qual seja ela, independente do grau dela. Então, pode ser uma magia que vai influenciar toda uma dimensão, ou pode ser uma magia que vai influenciar somente tipo, para acender o fogão da tua casa. Tanto faz. Todas elas vão cumprir todos esses processos e todas elas vão estar aplicadas nisso, porque isso vai alterar o custo, isso vai alterar a forma como ela funciona. Beleza? Tendo dito isso, vamos começar. O processo ele se inicia pela abertura da magia. Então, o que é a abertura? É a forma que você converte ela para você. Então, existem formas de conversão e esses números ao lado aí vão ser as médias de custo, tá? Conforme você faz. Vou aqui falando sobre cada uma delas. A primeira forma de conversão é aquela canalização, que é aquela centro nucleado, concentração em ponto único, que é aquela parada de você ficar meditando ali. Então, tipo, você vai gastar um tempo para conseguir reunir energia suficiente e normalmente vai ser utilizado para magias mais potentes, de maior proporção, tá? E por ser de magia de maior proporção, além de você ter que
puxar, vamos dizer assim, né, sugar a magia para si ou para a região que você está especificando, na hora de canalizar você traz esse conceito de, assim, além de puxar, você ainda tem que segurar essa energia massiva num ponto específico, independente de onde seja ele. Por conta disso, ela tem um custo muito alto de mana, né? Obviamente. E às vezes você vai ter que tirar de dentro de si para fora, tem todo um conceito por trás da canalização, beleza? Então tudo que for canalizado tem um custo variável de 6 a 12. E eu já explico sobre esse custo mais lá na frente. A instantânea, que é aquela magia que você nem pensa tanto, que você nem precisa tanto pensar, que você não precisa fazer muita coisa, que ela tipo, simplesmente sai. Então, exemplo, seria mais ou menos a magia de D&D. É uma magia pré-pronta, uma magia tipo, bate pronto. Mas não necessariamente as magias de círculo alto de D&D, tá? Falando mais de uma magia rápida, coisa rápida, você não precisa de muita energia, então tipo, fazer um isqueiro, fazer um foguinho, coisa simples, tá ligado? Uma water ball ali, tipo, coisas bestas são instantâneas, beleza? Bem, magias de retenção. São magias de retenção. Pensa que a conversão da magia, ela não necessariamente já tem uma atribuição, né? Tá ali na frente a atribuição. Então o que seriam magias de conversão retentiva, de retenção? São aquelas magias que você vai puxar a energia da mana e você vai reter, porque você ainda não sabe o que você vai fazer com ela. Todavia, você, vamos dizer assim, já está com a energia pré-pronta, por assim dizer, para um grau de magia talvez um pouco maior. Então seria como você puxar para dentro de si mana, seria para a questão de você tipo reter mana para depois executar algo. Entendeu? Isso por si só já pode até ser pré-setado para uma canalização e pode até ser setado para outros tipos de magia. Mas o mais importante é você ter essa magia retida e prioritariamente falando pronta para ser solta, tá? E vai entrar também em questões de gatilho e coisas mais para frente. A conversão de reciclagem, ela é uma conversão onde você puxa a magia e você começa a gerar ela dentro de si, tá? E isso por si só pode gerar você ter uma fomentação de magias mais rápidas, mais aceleradas. E isso faz com que você tenha gatilhos mais rápidos, você consiga conjurar mais magias também, em termos de proporção. Isso por si só já é parecido com a canalização, né? Você tem, só que é um fluxo mais regular, né? Então você recicla dentro de você essa conversão. Então você pode tanto produzir internamente, quanto produzir com a magia do meio, fazendo como se fosse uma reciclagem literal. E a contínua é aquela que tem, vamos dizer assim, começo, meio e fim. Depende de você pegar ela, reter ela, vamos dizer assim, e passar ela para o próximo. Então, tipo, ela sempre tem um fluxo, tá? Então ela tem começo, meio e fim. Ela não vai ficar parada durante um período de tempo, ela não vai ficar girando, ela tem um caminho linear e síncrono, vamos dizer assim. Então ela funciona de forma comum, tá? Sem variações. Então, basicamente, essas são as aberturas. São 5 aberturas e todas elas, o número ao lado, seria mais ou menos a variação de custo que o mestre pode aplicar. E esse custo eu já vou explicar, é bem tranquilo até na hora de você pensar, mas quem vai contar vai ser o mestre normalmente. Beleza? Falamos sobre a conversão, sobre a abertura. Agora vem a troca. O que é a troca? A troca, toda energia que você concentrou anteriormente, que você converteu, ela vai sofrer um processo de destruição produtiva. Você vai meio que pegar essa energia e trabalhar ela dentro do seu corpo, tá? E o que vai acontecer com essa conversão da mana? Você vai destruir ela e vai produzir algo, vamos dizer assim, no contrário. E existem tipos de destruição. A primeira destruição é a fissão, que é aquela parada de você dividir, né? Então literalmente está ali divisão. Então pensa que você tem uma energia de mana, você divide ela em 2, 3, 4. E aí, dado o número, você pode até aumentar isso para nível de multiplicação. Então, se você tinha 1, multiplica por 10, por 20, por 30. Então, você está dividindo a mana em vários estágios e você vai atribuir coisas para esses estágios que você quebrou, por assim dizer, que você dividiu. E aí, cadeia e sistema são escalonáveis, né? Então, o sistema, você imagina a proporção de divisão que é capaz de se fazer. E até por isso que foi colocado em 4 ordenanças, cada um deles, porque é o grau que vai chegar. E o que eu quero dizer com isso? Magias de grau 7, de grau 6 vão estar naquela última coluna ali de todos. Então são as magias mais pesadas, mais difíceis de serem executadas, tá? E se vocês forem ver, eu coloquei o número 1, 2, 3 e 4 representando ali o custo dado a linha que ela se encontra, exceto pela última, que a última é diferente, eu vou conversar sobre isso. Mas vamos dizer assim, se é divisão, absorção, quebra, ajuste ou indução,
Todos esses formatos de destruição produtiva, eles vão ser no intervalo de 1 a 3 de custo, tá? O 2, a mesma coisa, que é multiplicação, integração, energização, adaptação e condução, de 4 a 6. E por aí vai consequentemente. Então, voltando agora para os temas. Fissão é a divisão, fusão, absorção. Aquela parada de você fazer, sei lá, eu quero curar alguém, então a pessoa precisa absorver. Eu quero que eu me cure. Mas um exemplo assim, ou eu quero absorver algo, sei lá, eu quero tocar em algo e absorver o metal da parede, por exemplo, e colocar isso no meu corpo, depois integrar, unificar e assimilar aquilo, meu corpo se tornar metal, por exemplo. Então esses são os processos de magia de fusão. A mesma coisa da fissão, onde você divide e multiplica, vamos dizer assim. Na emanação, que você emana, é questão de você pegar essa energia e tipo assim, a energia, né, que foi a conversão da mana, e você sumir com ela. Você literalmente quebra ela, você faz com que ela desapareça. Só que tudo que desaparece não desaparece de verdade, né? Além da entalpia. Então, tipo assim, a energia não desaparece. O que acontece? Quando você quebra ela, ela produz energia pura, vamos dizer assim, né? Ela produz pureza e por isso ela faz essa questão de quebra, energização, potencialização e arconte. Nada mais é do que arco plasmático, vamos dizer assim, que é a energia mais pura possível. Então, literalmente, você está fazendo uma bomba nuclear, vamos dizer assim. Então, tudo que envolve emanação é essa questão de você emanar energia, emanar essa potência, força pura, vamos dizer assim. Então, tudo que envolve coisas mais potencializadas vai estar dentro de emanação. Não sei se eu consegui passar corretamente, mas a gente pode conversar sobre isso. Então, por exemplo, Fireball entra aí. Waterball entra aí. Tudo que é força pura dentro desses conceitos vai estar aqui, beleza? Modelação. Modelação nada mais é do que você pegar ali a energia e modelar ela ao seu bel prazer. E modelação vai vir muitas vezes ligada a outros tipos, né? Mas ela pode ser também propriamente na energia e você modela ela, você faz ajustes, adaptações, você modula e você o Armeng aqui ele vem do conceito interno nosso, mas nada mais é do que a gambiarra. Você faz o que você quiser e com ela você é o MacGyver e você modula essa energia propriamente dito, né? Essa força que é a mana, beleza? E por último, a dominação, que vem ali por você induzir a energia a fazer algo, conduzir ela a fazer algo, manipular ela de certa forma e ordenar, mas tudo no escopo de controle, tá? De domínio, beleza? Então toda vez que você domina aquela questão, aquela energia, você vai fazer com que você possa até fazer que nem a expansão de domínio lá do Jujutsu Kaisen, é possível. Então quase todos os poderes de todos os animes, por assim dizer, vai estar englobado dentro dessa questão. E por último, mas não menos importante, vem esse último fator que é o espírito. O que é o espírito? Ele vem da parte da alma ali, que é a parte do ser em ter, vamos dizer assim, existência, motivação e essência. Quando o jogador começa a desenvolver isso dentro da mesa, ele vai ter um processo mental ali de iluminação, de começar a entender os graus da mesa, a realidade da mesa, então ele pode se iluminar. Então iluminar nada mais é do que você vir de um processo único, de entendimento único da mesa, de valores únicos dentro da mesa. Isso faz com que você tenha um processo único, pode iluminar assim a sua mana, né? Então a iluminação vem do iluminismo, daquele conceito de pensar, de ser um questionador, por assim dizer, e tudo isso vem do atributo de alma, por assim dizer. E depois você vai começar a criar coisas, né? Você vai se sentir como um construtor, uma pessoa que pode desenvolver certos fatores, e depois disso, de você começar a criar tudo, você tem aquela percepção, vamos dizer assim, meio filosófica de um vazio existencial, talvez. Porque se tudo pode ser criado e tudo não necessariamente existe, você vem para o vazio. E por último, a destruição. E nada mais é do que uma reconstrução de si próprio. Então, destruir para construir e por aí vai. Então, é um conceito mais filosófico, por assim dizer. Mas dentro do âmbito narrativo, né, dentro do narrativismo, que a gente já conversou, isso é de extrema relevância para a mesa e até para o indivíduo como um jogador, como um roleplayer, beleza? Então é mais a parte do roleplay game, do roleplay e não do game, beleza? Tranquilo. Espero que tenham conseguido entender essa parte aqui, que ela é essencial para a parte da magia da mana, tá? E não para a parte da atribuição. Por quê? O que é a atribuição? A atribuição, pensa que assim, até agora você não fez nada
demais, nada próprio, por assim dizer. Agora você vai atribuir aquela força produtiva que você fez e o formato dela. Então pensa, você já converteu ela de um jeito, certo? Numa quantidade. Depois você quebrou ela para ela ter um molde ali para você só preencher. Agora que você quebrou esse e fez esse molde, você vai preencher ele. E como que você preenche ele? Você tem que fazer uma atribuição para aquilo. Você tem que fazer uma ligação. E essa ligação ela tem 4 formas: a fraca, a boa, a forte e a única. Sendo a única acima de 75% de qualidade. Tá vendo ali que eu coloquei as porcentagens? Então cada um desses fatores aqui representam 25% da ligação de uma magia. Isso significa, se você tem uma ligação material, então pensa que você está em contato físico e você tem um contato com a estrutura de como funcionaria essa magia, se você sabe o potencial dessa magia fisicamente falando, então tudo que envolve essa questão de ligação material é dentro da questão física dela. Então se você sabe manipular esse material, então pensa que é água, você conhece água, você toca em água, você tem contato com a água, você já nadou, sabe nadar, sabe como que a água funciona, qual que é as propriedades físicas da água e por aí vai. Então qual que é a potência da água, sei lá, numa torrente, num tufão e por aí vai. Basicamente esse é o exemplo físico. Somado a isso, né, já parafraseando, tem o contato mental com a água. Então aquela questão emocional. Se você estudou sobre as partículas de água, sobre o que é o H2O, ou sobre como funcionam os tipos de água dentro desse universo, e aí já entra na sabedoria. Então eu sei que se eu misturar água com sal, vai ser similar ao Mar Morto. Estava tentando lembrar disso. Se eu misturar com açúcar, se eu fizer mistura, se eu tenho essa expertise, essa experiência prática, funcional e erudita dentro da questão do que é a água. Estou citando algo por exemplo, mas pode ser fogo, pode ser raio, pode ser eletricidade, pode ser tudo. Então, você jogador barra player, se você conhece sobre o conceito, você pode acrescentar até 25% a mais. Então, você somando esses dois, você já tem 50%. E se você tem 50%, sua ligação já é boa. Certo? Se você só tem 25%, então, por exemplo, se eu tenho um pouquinho de material, um pouquinho de mental, eu barra jogador barra player, jogador barra personagem, se os dois somados dá mais ou menos 25, ou menos, é fraco. Se os dois somados dá mais ou menos 50%, legal. E aí é que vem a graça. Boa, o custo ainda está alto ali do lado, né, os números entre parênteses. E para você ter uma ligação forte, você tem que passar dos 50% de ligação. Então, mesmo que seu personagem estude muito sobre isso e tenha contato sobre isso, né, a questão física, ainda vai faltar 2 poréns para ele ter uma ligação forte, que vai reduzir o custo muito, e único que talvez não tenha custo ou até reduz o custo da mana, tá? E aí que entra a questão astral. Então, você ter, tipo, vínculo de existência com aquilo, a sua essência está diretamente ligado com aquilo, então a parte mais filosófica, você ser motivado a estar com fogo. Então, por exemplo, minha vida inteira o fogo foi meu acompanhante, então, toda uma narrativa por trás, toda uma questão que envolve o âmago do seu personagem ali, as questões que fazem ele existir, está correlacionada a isso, faz com que tenha uma ligação etérea, vamos dizer assim, da sua magia com aquele seu personagem, por assim dizer. Então essa questão astral impacta diretamente em 25% do potencial da sua magia. Então se eu consigo fazer tudo, e para mim não tem valor nenhum, também impacta. Perdão, não tem essência nenhuma naquilo, não tem potencial de essência naquilo, pode esquecer, tá? Não faz parte da sua existência, você vai perder qualidade de mágica. Se é só executar por executar como em D&D, vamos dizer assim, então pô, a magia está pré-pronta, eu só copio, coloco na ficha, eu quero soltar essa magia, não tem valor, não tem alma nisso daí. Entrando já em valor, as duas são meio parecidas com o material mental, que são interligados, astral e mortal também são interligados. Por quê? O valor nada mais é do que... Tem 3 tipos de valor: o nominal, o venal e o absoluto. O nominal, vamos dizer assim, é aquilo que as pessoas dão de valor. Então, o nome, tipo o ouro. O ouro é um valor radical, mas ele tem um valor significativo porque ele é escasso. Então, as pessoas dão muito valor para aquilo. E também pelo que ele consegue produzir, condução elétrica e por aí vai. Então ele tem um valor nominal, que é o valor atribuído pelas pessoas, vamos dizer assim, né? O valor absoluto, vou pular aqui o venal, o valor absoluto, ele se trata do valor real, tá? Então, vamos supor, como se fosse um número fixo, dado
pela própria morte, né, dentro do nosso universo, para aquele tipo de componente, para aquele tipo de questão, para aquele tipo de situação. Então, tipo, dada a proporção, a energia, por ir por o que você atribui para aquilo que você doa em prol daquilo, é o valor absoluto, entendeu? E o valor venal, eu até esqueci agora porque que eu coloquei ele aqui, calma aí que eu vou pausar que eu tenho que colar. Certo, rapaziadinha, depois dos estudos aqui, lembrei que é o valor venal. O valor venal, ele funciona como se fosse valuation. Não espero que vocês saibam o que é valuation, mas tipo assim, existe o valor absoluto e o valor que o mercado dá, né, que a população geral dá. Então, por exemplo, às vezes o fogo vai valer mais do que a água porque as pessoas acham que a água vale mais, certo? Esse é o valor nominal. O valor absoluto é o valor fixo, real daquilo, né? E o valor venal, ele é o valuation, é o potencial estipulado dentro daquilo. Então, por exemplo, pensa que eu fiz uma magia extremamente elaborada, que tem parte de essência, existência, que eu entendo bastante, que tem bastante físico. Então, o valor venal, o potencial que aquilo pode chegar é o valor venal. E quanto mais potencial, mais você vai agregar para o valor da sua magia. Então, pensa que, tipo assim, como você elaborou bem, você discorreu bem, você preparou o personagem para isso, o valor venal sobe, independente do que as pessoas acham. Então, às vezes, você acha que, tipo, as pessoas acham que é uma magia ruim, ou tipo, uma magia que não vai ter efeito nenhum, e quando você entende completamente ela, o valor venal dela vai subir, mesmo que o valor nominal seja baixo. Ou então você está querendo dizer que talvez minha magia não chegue em 100% por causa que as pessoas não consideram ela forte? Sim, só que pensem de certa forma que se você for a única pessoa usando aquilo, e você for único, tá vendo aquela palavra final ali? Você vai ter o valor agregado venal absoluto e você vai ter os outros valores bem postos, suficientemente para você passar de 75% e atingir o grau único. E se o grau da magia for subindo até um 7º grau, por exemplo, as pessoas vão reconhecer essa magia como muito valorosa até o ponto do nominal dela ser muito alto. Entende? Então você pode influenciar o valor nominal das coisas, o valor venal é o potencial que aquilo tem e o valor absoluto é o valor real. Então, às vezes, por exemplo, uma magia de fogo simples tem um valor absoluto baixo. Entendeu? Só que você pode fazer ela ter um potencial incrível, tá? Então você pode, sei lá, queimar continentes inteiros com o seu potencial mágico e futuramente o seu potencial de fogo, pelo pessoal já ter um valor, né? A grande maior parte da população, a grande maior parte dos lugares reconhecer como um valor nominal alto, então o valor vai ser agregado, beleza? Acho que consegui esclarecer essa questão de atribuição, é uma parte muito importante. É uma parte que vocês têm que entender para conseguir fazer magias mais sólidas e seu personagem se desenvolver de forma mais sólida. E também você mesmo saber, pô, por que minha magia está com um custo tão alto? Porque seu personagem não tem vínculo, não tem ligação com aquilo. Beleza? Beleza. Rapaziada, eu vou entrar dentro do conceito de imaginar, que é o polimorfismo. Ou que merda é essa? O imaginar, ele é literalmente a sua imaginação. Então, aqui entra o narrativismo full. Então, tudo que você pensar que sua magia pode fazer, você vai encaixar aqui. Claro, dependendo do grau de poder do seu personagem, provavelmente vai ser impossível, ou vai ser muito difícil, ou o custo vai ser muito alto, ou às vezes para conjurar você tipo, ter que canalizar, sendo que é uma magia que talvez não precisasse canalizar em graus mais altos, e por isso você tem que pensar bastante como você vai executar a magia. Pelo seu grau de força, grau de poder, grau de custo e por aí vai. Então às vezes você pensa, pô, a magia vai ter um custo de 36 e eu sou grau 1. Então pensa, eu vou ter que canalizar durante 3 turnos, 12, para conseguir converter e fazer com que a magia exista. Entendeu? Então durante 3 turnos eu tenho que fazer perfeitinho tudo que eu tenho que fazer para conseguir conjurar a magia. É muito difícil. Beleza? Bem, então imaginar é algo livre, tá? É literalmente sua imaginação. O que você quiser fazer, o que você pensar em fazer, vai estar encaixado aqui. E é onde você vai descrever também como você quer que sua magia funcione, nas suas peculiaridades, por aí vai. Então essa parte não é teorizada e nunca será dentro do universo. Então vocês mestres, vocês jogadores, nunca deixem que essa parte seja teorizada, independente se o sistema vai estar comigo ou vai estar mais para frente com outras pessoas, com outros mestres, beleza? A forma. Então a forma é como você transcorre a magia. Então pensa assim, se eu fizer só uma chama, ou se eu fizer só uma água, tipo um jato d'água, por assim dizer, se eu fizer um vento, sem, vamos dizer assim, só com direção e sentido, por assim dizer, é a forma bruta. A forma bruta não tem um custo tão alto. Agora, se eu começar a atribuir uma polidez à forma, então eu quero uma chama em forma de, sei lá, em forma de lança. Se eu começar a polir essa questão, se eu for começar a fazer, eu quero um anel de fogo, eu quero uma esfera de água, eu quero um domo de terra, então eu estou polindo essa forma.
ok? Ou, por exemplo, se eu pego uma rocha bruta, se eu começo a fazer uma forma polida, ok? Então, os custos são poucos ainda, são bem baixos, só que a partir do momento que eu começo a estruturar, então eu quero, sei lá, uma faca de 2 gumes, eu quero um arco e flecha, vamos dizer assim, eu quero fazer uma flecha de jeito X, de jeito Y, então eu começo a estruturar esse fator. Dependendo do nível de estrutura, ainda é baixo, quanto mais estruturado for, mais alto vai ser. E quando eu começo a atribuir instruções e desenvolver essa magia, vamos dizer assim, né, em termos de forma, então eu quero um castelo, eu quero um carro, eu quero um jato, eu quero, sei lá, eu vou atribuindo tecnologias, mecanismos, partes móveis e partes específicas, eu quero mais estruturação dentro da minha magia. Claro, eu posso fazer isso nos graus baixos, então eu quero, sei lá, uma boneca de porcelana que tem 5 tipos de armamento diferentes, por exemplo. Eu estou fazendo uma questão desenvolvida, ela tem toda uma complexidade dentro da interface, dentro de como eu vou interagir com a magia. Então por isso ela vai ser desenvolvida, o custo dela vai ser de 6 a 12. E tudo bem você fazer isso nos níveis iniciais. E lá no custo eu vou explicar por que tudo bem. Só que você tem que lembrar que quanto mais complexo for, mais difícil vai ser de executar, mais custoso vai ser, e seu personagem vai ter dificuldade. Mas desde então é possível. Entendam que, entre aspas, tudo é possível. Claro que às vezes você vai falhar no teste e tudo bem. Beleza? Alvo. Aqui no alvo eu vou deixar 2 pontos, tá? Primeiro, você tem a distância e a área de ação, e depois a precisão. Então pensa que você quer se atingir, você quer se curar. É interno e a precisão é nula, porque já está dentro de si próprio. Então você não precisa mirar para acertar. Então isso por si só, o custo é 1. É o mais básico de todos, é simples, básico. Agora, quando a área de ação e distância vão aumentando, então pensa assim, curto, médio, longo e amplo. Então curto é de curta distância e uma área de ação pequena. E tipo assim, não precisa acertar muita coisa. Médio, então pô, a distância já aumentou um pouco e a área de ação também vai ser talvez um pouquinho maior ou mais impactante, se for dano perfurante ou concussão. Beleza? Ou variações, né? Não necessariamente com dano, mas efeito. Beleza? Então pensa que eu quero curar numa área média, eu quero curar numa distância média. Pode ser variação dos dois ou até mesmo os dois, não me importa. O médio vai estar englobado os dois. Longo, então pensa que a distância já é ali bem longe, tipo de 50, 100 metros ou até mais. E o amplo é aquela questão de, pô, talvez esteja a 1 km de distância, 2 km, o amplo vai para cima, por assim dizer. Então o custo é muito alto e o raio de ação também pode ser muito alto. Então amplo é uma gama grande, assim, não define exatamente o número, o próprio mestre pode ter essa interpretação, o próprio jogador pode ter essa interpretação de amplitude, né? De longínquo e amplitude que ele quer. Tanto o mestre, e ele pode definir um número fixo. Eu vou deixar isso em aberto até para os mestres terem essa condução. Com relação à precisão, se a precisão é nula, então tipo assim, eu não preciso acertar num ponto específico, se eu jogar aqui fé, beleza, então pensa que eu estou preenchendo uma área ampla, mas que a precisão é nula. Então, sei lá, o calor da peste do Alexandre, que ele fazia como se fosse ficar o calor de uma região, um espaço assim cúbico amplo, mas com um calor que não precisava, tipo, dane-se, quem tá ali dentro vai queimar. Ele tinha resistência a fogo, então todo mundo ia queimar, e todo mundo ia ficar no calor foguetado, então era nulo, tanto faz. Agora, se a precisão é regional, eu preciso que acerte uma região específica. Então, pô, eu não quero que me atinja, eu quero só que atinja o adversário. Então é regional, tem uma precisão ali, tem que acertar uma região específica. Fixa. Então, eu preciso que pare num lugar e que esteja parada. Eu tenho que acertar aquela coisa que está parada, beleza? Móvel, então eu tenho que acertar uma coisa que se move. E essa coisa pode se mover rápido, pode se mover devagar, mas está em movimento. Então o ponto não é fixo. O ponto ele é móvel. Então eu tenho que tomar cuidado. E absoluta. A precisão absoluta é tipo assim, eu tenho que acertar o olho. Especificamente o olho do ser. Eu tenho que acertar o joelho esquerdo, o joelho direito, a patela. Então quanto mais preciso for, mais a precisão terá de ser absoluta. Beleza? Outra coisa. Eu já vou falar de custo daqui a pouco. Então isso daqui já vou ter que entrar. Esses 2 fatores de alvo, eles são somados e divididos entre si antes de dar o valor total no final. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. Mas é simplesmente, tipo, eu vou pegar o tipo de distância e área de ação e o tipo de precisão, vou somar os dois, dividir por 2 e vai dar um valor. E esse valor eu vou arredondar provavelmente para cima, sempre. E aí eu vou somar com os demais valores na hora de fazer o custo. Você é mestre, beleza? Matemática básica. Gatilho. Pô, rapaziada, gatilho é até tranquilo de se entender, tá? Faz parte da condução. Ele tem 4 tipos, tá? O primeiro tipo é o condicional. E por que ele é, entre aspas, um dos mais
menos custosos? Porque você precisa colocar uma condição para ele funcionar. E isso por si só é complicado, porque às vezes você coloca uma condição que não vai se cumprir e a magia nunca sai. Entendeu? E por a magia nunca sair, ela fica presa, aquela energia que você gastou não necessariamente vai voltar, dependendo do custo dela, e pode ficar lá. E se nunca cumprir a condição, tipo, a magia fica lá. Claro, depois de um tempo, o fluxo de mana, você sai dali, etc. O próprio fluxo vai acabar. Então você tem 3 turnos para essa condição ser cumprida, normalmente dentro do pressuposto da mesa. Claro que você pode estender a condição e o tempo dela, só para isso você teria que acrescentar até um gatilho temporário, né? Mas isso é condicional. Beleza, então, como eu disse, condicional. Então tudo depende das condições que você aplicou para essa magia existir. E por isso ela é mais difícil de ser ativada e automaticamente o gatilho é mais barato. Vamos dizer, o custo de mana que você gasta para aquilo é tipo, pô, tá ali. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, fé. Ativável já é diferente. Porque você controla quando ela vai ser ativada. Você pode segurar, dar aquela, entendeu? Segurada, não conjura ainda, mas está no ponto. Então, vamos supor que se eu encostar em você, você tá com uma magia pré-ativada. Então eu posso ativar quando eu quiser. Então eu posso fazer estratégias com isso. Eu posso modular a minha estratégia. Eu posso ativar na hora, eu posso ativar depois. Eu posso ativar, tipo, sei lá, depois de um período de tempo. E por isso que o custo dela é um pouco maior. Beleza? Temporário. Temporário é o menos custoso porque ela tem um tempo limite. Ok? Então pensa que assim, ela vai durar só durante um turno, durante 2 turnos. E a questão dela ser temporária é que ela vem atrelada ao relógio. Então, às vezes, se você sabe que a magia é temporária, o tempo de você executar ela pode ser o tempo dela não ser conjurada. Então, às vezes, vamos supor, se ela demora um turno para ser conjurada, ou meio turno para ser conjurada, se você não conseguir conjurar ela em meio turno, vamos supor que você sofre um atraso, sofre uma resistência, o cara rebate, ou o cara tipo, cancela a sua aplicação única, você vai ser punido, não vai conseguir conjurar e perdeu a mana. Anyway, você perdeu todo o processo que você fez até então e não foi ativado o gatilho. Entendeu? Por isso que a temporada é bem ruimzinha. E a Celery é a pior de todas. Tipo assim, de custo. Porque a Celery, ela é instantânea. Assim que você pensa nela, você já faz. Entendeu? E vai ser muito utilizada, e por isso que é a mais custosa, magias estilo D&D, que é aquela magia pré-pronta, que você já pega, que você compra, que você escreve e tudo mais. Então, tipo, magia Celery é a velocidade da luz instantânea. Beleza? Ah, mas a temporária é Celery. Não, são totalmente diferentes. A instantânea é uma coisa. A temporária, você coloca um clock pré-determinado nela. E ela vai ter que ser executada nesse clock. Se você não acertar nesse clock, então, por exemplo, ela vai ter que demorar 3 turnos. Ela vai ter que demorar 2 turnos. Ela vai ter que demorar 1 turno. Ela vai ter que demorar meio turno. A Celery, ela é instantânea. Então, tipo assim, o cara não pode interromper ela. Entendeu? Ela não tem meio turno. Ela acontece no ato. Eu conjurei a magia, ela vai acontecer. Ponto. Entendeu? Então, não tem como você meio que interromper ela de forma natural, vamos dizer assim, né? Beleza. Esses são 7 passos e essa é vamos dizer assim, a base de toda magia que você vai fazer. Toda magia que você for fazer, você mestre, você jogador, você tem que colocar esses 7 pontos. Por quê? Senão ela vai estar incompleta. Pensa da seguinte forma: se eu não tenho alvo, eu não sei onde eu estou conjurando. Se eu não defino uma forma, eu não sei exatamente o que eu quero. Se eu não imagino na minha magia, tipo, ela não tem valor, ela não vai ter nada, tipo, ela vai ser só uma bosteta ali. Se eu não tenho gatilho, ela não se ativa. Se eu não atribuo ligação, ela não tem propriedade. Se eu não faço a troca de energia, eu não consigo modular ela, eu não consigo aplicar ela corretamente, eu não consigo pensar em que estrutura ela está sendo feita. Beleza? De energia básica, vamos dizer assim, de energia destrutiva. E se eu não converto, eu não tenho energia para fazer todos os restos. Então, tipo, um passo a passo literal. Beleza? Pô, falando de passo a passo literal, já vou emendar aqui vocês na aplicação única. O que é a aplicação única? É a forma como você vai conjurar ela em game, meu jogador. É a forma como o mestre vai ter que conjurar ela em game. Não existe magia que não é conjurada em game. Ponto. Eu cansei de ver, eu quero conjurar uma Fireball. Dane-se, não vai ter isso na nossa mesa. Espero que vocês entendam isso a partir de agora. O que é? Você tem 5 formas de aplicação única. Dinamismo, pensa que é, sei lá, jutsu do Naruto, sei lá, dobramento do Avatar. É você utilizar o seu corpo em sequenciamento bruto de movimento para fazer a execução da magia. E como você tem 7 passos, entre aspas, para você fazer a magia, você vai fazer 7 sequências normalmente. Claro que você pode fazer sequências menores. Claro. Pensa que, tipo assim, você não quer colocar o imaginar. Só que o mínimo
mínimo assim, né? O máximo, vamos dizer assim, básico é 7 passos para o dinamismo ocorrer, ok? E o mínimo pode ser 2, pode ser 3, depende tudo se você tem contração de movimento, se você tem movimento síncrono, se você faz movimento com uma mão e por aí vai. E é basicamente isso, um passo a passo que executa a magia. Claro, se você fizer uma magia mais elaborada, talvez você vai ter que fazer 4 movimentos para abertura, só tipo, para converter, né? Vamos dizer que é uma canalização em termos dinâmicos. Então você vai ter que fazer 4 passos só para abrir aquela energia suficiente. E isso vai gastar, tipo, aí vamos supor que no final deu mais de 7 passos. Você vai gastar 1 de estamina para cada passo a mais que você fizer. Ponto. E o custo médio desse tipo de magia é o mais barato, por assim dizer, de 1 a 5. Então você conjurar com o corpo, além dele ser mais simples, ele também custa menos, só que ele pode ser interrompido. Então pensa que você está fazendo um movimento, alguém te para. Problema. E isso para a interpretação, para o game, para a narrativa, é interessante. Beleza? Beleza. Entonação. Entonação é você falar. Então você vai escrever ali na sua magia palavras que têm que ser ditas ou pensadas, tem que ser separadas em blocos. E assim que você separa em blocos, né? Então pensa assim, se eu falar dos céus ser da minha energia, então vou fazer uma magia de vento ali. Então do céu ser da minha energia. Então, pô, tô abrindo, tô convertendo. Beleza? Tá vindo do céu, tem uma referência e tal. E essa energia eu junto ela ao meu corpo. Então estou fazendo uma unificação. Então é uma frase. Pô, você vai construir uma frase que faça sentido dentro do que você está fazendo da magia. E você vai separar isso em blocos que podem ser interpretados. Seja pela entonação que você está no momento, seja pela forma. Então, tipo assim, gera muita variação. E a entonação, ela tem um custo um pouco mais alto. Por quê? Porque ela tem essa questão de você ter essa interpretação de fluxo do ambiente para com a sua fala, para com a sua interpretação, e o meio interpreta. Também tem 7 estágios máximos. Se você passar dos 7 estágios máximos, o que vai acontecer? Você vai perder cabeça, HP mental, HPM. Então, cada passo que você fizer acima do que é o natural, dentro da entonação, então pensa naquelas magias de grau alto, você vai ter que fazer mais de 7 passos. E se você fizer mais que 7 passos, você vai estar perdendo mentalidade, você vai ficar maluco, meio doidão. E por isso que você tem que tomar cuidado com esse tipo de magia quando ela for muito potente. Você vai ter que ficar falando durante muito tempo, se concentrando durante muito tempo, pensando na interpretação, na entonação de como você vai falar. Isso para termos interpretativos, para o mestre é muito bom explorar. É muito bom de se divertir com isso o jogador também, que ele vai entrar na imersão do personagem, por assim dizer. Então, pô, se é uma magia de potência, se é uma magia que eu tenho que ser mais vocal, mais gutural, eu tenho que chegar com essa entonação na interpretação também. Senão, vai ter problema, vai ser conjurado de um jeito diferente. Beleza? Beleza. A alquimia. Alquimia é receita de bolo. Você tem uma ordem pré-determinada, um algoritmo ali que você vai ter que cumprir, e você vai pegar, vamos supor, você vai fazer uma receita. Então, pô, eu vou pegar um pouquinho de papel, eu vou queimar esse papel. Depois que eu queimo o papel, as cinzas eu jogo para cima e por aí vai. Entendeu? Então você vai pegar certos elementos, você vai executar esses elementos. Mas qual que é a diferença do dinamismo? Normalmente a alquimia envolve materiais síncronos. Então você vai pegar ali a página do Grimório, você vai rasgar ela, vai comer, depois você vai cuspir, sei lá o que você vai fazer. Vai fazer uma execução de fatores e vai fazer um conjunto, certo? Vai fazer como se fosse uma dança. Só que a diferença do dinamismo é passo a passo. Dentro da alquimia, às vezes você pode fazer uma coisa diferente. Então, sei lá, eu coloquei a farinha antes do fermento, eu coloquei o fermento antes da farinha. E isso não vai quebrar, certo? Só que você pode errar a execução. E quando você erra a execução, isso aumenta o custo de mana. E o resultado é diferente. Beleza? Praticamente isso. E o custo dela varia de 2 a 10. Parte por conta disso, porque pode ser cada execução errada, você vai aumentando um custo de mana, vai ser mais custoso, vai ser mais trabalhoso, às vezes não consegue conjurar por causa que você errou muitos passos, por aí vai. Os dois últimos, visualização e livre, eles são parecidos. A diferença é, a visualização, ela só vai dentro do que você sabe. Então, tipo assim, você vai visualizar uma magia num ponto específico, numa forma específica, não pré-determinado, daquilo que você já sabe. Então, pô, eu conheço, sei lá, 500 magias, 600 magias, já vi 600 magias. E aí eu vou lá e estudei sobre elas. E dentro dessas magias, eu sou com a caixa de ataque, eu escolho uma delas para aquela situação, certo? E aí, toda vez que você usar isso, além dessa magia tipo, ser muito tensa de se fazer, você tem que saber o passo a passo, você tem que saber como ela abre, como ela é executada e tudo mais, você vai perder 1 de HP mental sempre que você utilizar esse tipo de magia. Além do custo dela ser extremamente alto. Por quê? Porque você está literalmente usando o seu corpo, a sua mente, tudo que você sabe, tudo que você já sentiu,
para fazer essa magia e visualizar ela, tá ligado? Criar ela do completo vazio. Então não necessariamente você vai ter um grimório, não necessariamente você vai ter um processo já pré-determinado. Você sabe como funciona a magia e você vai executar ela ali, beleza? Então você tem a visualização dela. E a livre é pior ainda, porque a livre não é do que você conhece. É da melhor opção circunstancial. Então é aquilo que, tipo assim, você vai ver a situação, você vai escolher uma magia que, tipo assim, dentro do ambiente, do universo, é a melhor possível daquele momento de utilização baseado em como executá-lo. Claro que isso só é para magos de grau altíssimo, e aí você vai executar ela, tipo, entre aspas, perfeitamente, tudo depende dos dados, das variações, por aí vai. E isso vai consumir seu cérebro e seu corpo em extremo estágio. Vamos dizer assim, você tem que estar extasiado, você tem que estar no estágio de fluxo, né? Estágio da zona, como diria o pessoal que vê Kuroko no Basket. E para isso você vai conseguir fazer magias livres, totalmente livres e totalmente perfeitas, entre aspas, dentro de sendo um processo de melhor opção. Tá? Então você vai fazer a melhor execução possível. E isso vai ter um custo altíssimo, tanto físico quanto mental e de mana. Beleza? Cara, expliquei tudo isso, conversando sobre isso. E aí vem o custo. Claro que o custo ele vai depender de tempo, de consumo, de proporção e de variáveis. Só que não somente isso, o mestre, antes disso, já vai pontuar o custo. Né? E como que ele vai fazer isso? Lembra que a gente teve 7 fatores que tinham numerozinhos. Então, a abertura tem os numerozinhos, troca tem os numerozinhos, atribuição tem os numerozinhos, forma, alvo, gatilho e aplicação única. Esse é o custo individual daquela perspectiva, né? Vamos dizer assim. E o que isso quer dizer, Well? Vamos fazer aqui uma magia. Então, pô, eu quero uma magia rápida, que é só uma Fireball. Então eu quero uma magia de processo instantâneo. Fireball. Então, pô, vamos fazer a Fireball, que é o exemplo mais natural. Ela é instantânea, então 1 de custo. Beleza? Vou abrir a calculadora para ajudar vocês. 1. E ela tem um processo de quebra básico. Ela só quebra a energia ali e pronto. Mais 1. Certo? A ligação dela, vamos dizer assim, eu conheço bastante de fogo, eu já me queimei, já tenho uma experiência física com isso, eu sei manipular fogo e poriri pororó, eu conheço como o fogo funciona, eu sei como ele crepita e piriri. Então vamos considerar que eu tenho uma noção boa, mas eu não tenho uma ligação astral nem de alma. Pra mim, fogo não indifere, vamos dizer assim, né? Então, pô, era uma ligação boa, vamos colocar assim. Então eu tenho ali entre 25 a 50% de conhecimento, de expertise do fogo, e também do conhecimento físico, de manipular, da estrutura dele, da parte física, de como ele funciona. Beleza. Então, é de 6 a 9. Como é o fogo, vamos colocar que a gente conhece bastante, então a gente tem 50%. Então o custo vai ser mais reduzido. Espera aí, mais 6. Beleza. Aí a forma é uma Fireball. Então ela vai estar como se fosse uma chama simples, né? Não vou fazer uma... Tá, vamos fazer uma forma polida. Ela é um círculo, então é uma bola de fogo. Então 2. Tá? Mais 2, beleza? E aí, o ponto de malha, eu quero que seja curto, eu não quero tacar ela muito longe e nem que ela tenha uma área de ação tão alta, né? Que ela pegue em área dando muito dano. Então é curto, então mais 2. E aí esse mais 2, a região dela é tipo regional, então 2 mais 2, 2 somado com 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, então 2. Beleza? Lembra que eu falei que esses dois aqui você soma no alvo. E o gatilho dela é Celery. Eu quero que seja instantâneo. Ponto. Então, se eu quero que seja instantâneo, e é uma Fireball, 4 mais... Opa! 4. Beleza? Pô, e a aplicação que eu quero para Fireball vai ser dinâmica. Vai ser uma sequência passo a passo. Então, eu vou abrir ela fazendo uma imposição de mão, depois eu vou fazer uma bolinha, depois eu vou fazer as coisas assim, fazer 4 passos ali tranquilo, e vou lançar ela. Tranquilo. Mais 1. Beleza? Mais 1. Igual. Deu 17. Oh, well. Legal, deu 17. O custo da magia é 17. Caraca, é muito alto para uma Fireball. Não, ô cabeça de bagre manco. Agora você vai pegar e vai fazer a média. Dividido por 7. 2.4. Arredonda para cima. O custo da Fireball é 3. Simples, não? Tipo, coisa tranquila pra gente fazer, coisa tranquila pra gente lidar. E você olha assim e fala, pô, você mestre, consegue pontuar claramente. Ah, mas, velho, pô, ficou meio caro pra uma Fireball. Fireball não era pra ser 1? Podia ser 1 se você colocasse temporário. Não pense que ao invés de colocar sério, eu coloco temporário. Porque provavelmente isso daqui foi o que mais aumentou o valor, né?
Então, assim, ela vai ficar numa média de 1, 2 ali, o custo de uma Fireball, que é algo bem de boa. Se você puxar lá na tabela, você vai conseguir ver que você consegue resetar, tipo, o cooldown da Fireball rápido, você vai conseguir lançar ela regularmente. Então, é uma magia, assim, de curto alcance, básica, tranquilinha, Fireball feita. Pô, eu quero fazer uma Firewall, eu quero fazer outras paradas. Você vai entrar dentro desse arquétipo, você só vai encaixando. Pô, se a Firewall, ela é simples, ela é só uma parede literal, ela é polida. Pô, mas será um pouco mais complexa. Se ela tem torre, se ela vai ter tipo um arqueiro lá em cima, aí ela já entra em desenvolvimento, entendeu? Aí eu tô fazendo uma estrutura, tô fazendo um desenvolvimento, beleza? Então você, mestre, vai ter que ter essa nuance. Beleza? Beleza. Por últimas condições, esse a gente já comentou um pouco, então não vou reiterar. Não sei quanto tempo demorou esse vídeo, acho que tempo pra caramba, mas espero que esteja bem explicadinho como funciona, como o mestre vai poder atribuir valor, como você, jogador, vai poder entender como construir as suas magias a partir de agora e como você vai executar em jogo. Então, até lembrei disso. Então, deixa eu vir aqui. Na ficha, antigamente, né, vou pegar a ficha do Mike aqui de exemplo, a gente tinha essas bombásticas aqui, ó, que era o Grimório, composição do que ele é feito, execução e as magias. Mano, esquece isso, eu já estou refazendo agora. A ficha vai ficar assim. Você vai ter a composição do Grimório, então do que ele é feito, isso vai poder ajudar no material, se você tiver em contato direto com o material. A execução, porque a gente pode ter Grimório de vários tipos diferentes, tem essa liberdade interpretativa e tudo mais. O grau da magia, né, então tipo, pô, normalmente o mestre vai atribuir isso, até pelo nível do personagem. O grau é nada mais do que o nível. O custo, o mestre vai fazer essa conta, né, porque ele vai ter que ver as nuances ali, ó, acho que isso aqui é 3, isso daqui é 4, por aí vai. O jogador ele vai ter prioridade, vamos dizer assim, escrever esses fatores aqui, que é o imaginário e a aplicação. Se ele quiser depois discutir sobre a forma de abertura, ele viu o vídeo, ele leu o sistema, e ele sabe como é cada um desses, ele pode discutir com o mestre, e aí, um bom consenso, né, uma discussão saudável, vocês chegam numa conclusão de valor, do que é, tipo assim, eu acho que isso daqui é polido, eu acho que isso daqui é estruturado. Pô, se fosse para ser polido, eu acho que você tinha que tirar esse fator aqui da sua descrição do imaginário. Aí ele, beleza, então eu tiro. E aí vira polido, beleza? Reduz um pouco o custo. Beleza, é conversado, tá? E aí, o que o jogador vai colocar? Ele vai escrever dentro do imaginário dele e o mestre vai encaixar dentro das outras coisas. Claro que ele pode preencher o estilo de abertura que ele quer, o estilo de troca que ele quer, de atribuição, de forma, de alvo, de gatilho. Pode. Poder ele pode. Só que o mais importante para ele é ele falar como que ele vai fazer isso em game. Então ele colocar, tipo assim, prefixo D. Então é dinâmico. E aí ele faz a descrição de como ele executa. É entonação, eu tenho que falar essas palavras. É alquimia, eu tenho que fazer esse processo de execução, eu tenho que fazer essa receita de bolo aqui. É livre. Pô, livre só em magia de grau 5 ou acima, por exemplo. Então, pô, o outro é a mesma coisa, 6 ou 7. Não aceitem menos que isso. Vocês, mestres, também não aceitem, porque é complexo. A não ser que você queira uma sessão mais narrativista, né, você mestre, e você vai colocar o custo mais alto anyway. Por mim, tanto faz. Você pode ajustar o sistema também. Beleza? Acho que eu falei pra caramba, me perdoem, mas essa é só a primeira parte, tem a segunda ainda. Mas, de certa forma, é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que esteja bom também. Vou esperar feedbacks aí do pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.